Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Hoje queremos contemplar Maria, a mulher cheia de graça, aquela que foi escolhida por Deus desde o princípio, a Imaculada Conceição. Nela, o amor divino venceu o pecado e fez brilhar a esperança da humanidade. E Nossa Senhora de Guadalupe, que continua a acolher os povos da América sob seu manto. Para refletir conosco, recebemos o Frei Jonas Nogueira. Paz e bem, Padre Célio, paz e bem, queridos amigos, amigas que nos acompanham pela Escola de Maria, esse canal importante de evangelização, de mariologia, de conhecimento do amor de Deus que se expressa na Mãe do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo muito rico, que coincide com o Advento, a solenidade da Imaculada Conceição, nos preparando para Guadalupe. E essa pergunta sobre Maria que vence o pecado, que é de fato a marca mais clara do dogma da fé na Imaculada Conceição, ela se expressa nas aparições, no amor da Mãe de Deus, que aparece diante de Juan Diego nas aparições de Guadalupe. Quando nós falamos da Imaculada Conceição como a mulher que, por uma graça preventiva, venceu o pecado, nós falamos da ação do Espírito Divino que, santificando Maria Santíssima, fez com que ela fosse preservada do pecado original. Por isso que nós falamos que Maria nunca foi liberta do pecado. Nunca liberta porque jamais cativa. Ela, desde o seu primeiro instante de criação, ela foi abençoada, ou como falamos com o anjo Gabriel, no texto de Lucas, ela foi agraciada por Deus. Ela é a agraciada. Por isso, a Imaculada Conceição. Agora, desse dado de fé que nós pensamos do modo de ser ou o nome oculto da Virgem Maria que Deus nos revelou por meio do arcanjo Gabriel, nós também contemplamos o mistério das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela aparece a Juan Diego como a Santa Mãe de Deus, mas a Santa Mãe de Deus num contexto muito particular, que foi o contexto da colonização das Américas. Então, dizer que a Virgem Santíssima, Imaculada Conceição, ela que traz consigo a graça da redenção, essa graça também se traduz como vitória de Deus, pelo seu divino Espírito, sobre todo o pecado social. Nós não podemos separar o pecado social de pecado individual e de pecado original. Não é uma questão de pecadofobia, mas é uma questão do pecado como uma estrutura de destruição que alcança o ser humano e alcança toda uma sociedade. Maria, ela é isenta do pecado e na sua isenção do pecado, ela se torna uma mãe que caminha conosco e nos ajuda também na superação de todo o pecado. Aqui nós vivemos um contexto de pecado social em que os indígenas, os nativos, eles são diminuídos na sua dignidade e diminuídos na sua dignidade, eles encontram em Maria Santíssima, aquela que assume a sua cor, assume a sua tez, uma companheira, uma senhora. Por isso Maria, ela assume ali contornos de vitória sobre o pecado, vitória plena que alcança o nível individual, e o batismo sela como graça divina, e o pecado social contra toda forma de colonização que foi marcada pelo desrespeito, por invasão de terras, destruição de culturas. Agradecemos ao Frei Jonas Nogueira por suas palavras que renovam em nós o amor por Maria, sinal da graça e da fidelidade de Deus. E convidamos você, devoto e devota, a conhecer mais sobre a espiritualidade mariana, participando da Academia Marial de Aparecida. Acesse a12.com/academia e caminhe conosco sob o olhar materno da Mãe Aparecida. Deus abençoe. Vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Em cada título de Maria, encontramos um traço do rosto misericordioso de Deus. Hoje vamos refletir sobre a Imaculada Conceição, expressão da pureza e da graça, e Nossa Senhora de Guadalupe, a presença de Maria junto aos mais simples e sofredores.
Com alegria, acolhemos o Frei Jonas Nogueira para refletir conosco essa profunda experiência de fé. Frei Jonas, é com você. Paz e bem, meu irmão, Padre Célio, paz e bem todos vocês, amigos, amigas da Escola de Maria, que caminham conosco no Espírito de Deus, no amor à Virgem Santíssima, Senhora Aparecida. Eu achei muito bonito isso que o senhor fala, Padre Célio, de Maria como um traço do rosto misericordioso de Deus, que se expressa no mistério da Imaculada Conceição, como também se expressa nas aparições de Nossa Senhora em Guadalupe. Um aspecto que, dentro desse traço misericordioso que o Senhor traz a todos nós, é do próprio rosto. Quando nós vamos no universo da arte, por exemplo, para falar da santidade de Maria ou do mistério da Imaculada Conceição, os artistas eles optaram por uma forma de expressar esse mistério, trazer a Virgem Maria sempre com traços jovens. Por que dessa juventude da Virgem Maria? É de fato porque a Mãe de Deus, revestida da glória do Senhor na sua Assunção, ela está no tempo, mas também para além do tempo. Então ela é sempre jovem. Mas isso também marca a juventude enquanto um traço da ausência de pecado. É o pecado que envelhece a alma, é o pecado que nos destrói por dentro. Maria, isenta do pecado original, na sua Imaculada Conceição, ela é o rosto sempre jovem de Deus, é o rosto sempre apaixonado de Deus pela humanidade. Ela traz esse traço de misericórdia na sua beleza imaculada, na sua santidade, marcada pela presença de Jesus. E esse tema da beleza de Maria, desse rosto, esse traço divino da misericórdia de Deus, é o que o nosso querido Juan Diego contempla na Mãe do Senhor e que ficou impresso na sua tilma. Se a gente olha a delicadeza dos olhos de Nossa Senhora que aparecem ali no manto do índio, a delicadeza, a beleza, a profundidade daquele olhar, nós nos sentimos abraçados. Os olhos da Mãe de Deus ali na tilma do índio, ela faz com que nós conheçamos a misericórdia de Deus a partir de os olhos de uma mãe. Deus é Pai, mas Deus também é Mãe. E o culto a Maria Santíssima, Mãe de Deus, é também um culto ao Deus Pai em sua maternidade. Nós aprendemos isso de Maria. Por isso que essa beleza, esse dom da Imaculada Conceição, esse traço de um rosto misericordioso, de um rosto sempre jovem, é a graça do Espírito Santo atuando na igreja. De um modo particular, eu queria lembrar da juventude. A juventude na igreja, a juventude cristã, a juventude católica é um sinal da Imaculada Conceição. A juventude é um sinal do rosto misericordioso de Deus, porque é sempre cheia de vitalidade, cheia de proposta, cheia de amor dentro da igreja. Então, bendito seja Deus pelos jovens, pelas jovens na nossa igreja, nas nossas comunidades, que nos trazem esse traço, esse rosto da Imaculada Conceição, da misericórdia de Deus vivo, vibrando nas nossas comunidades. Muito obrigado, Frei Jonas Nogueira, por nos ajudar a redescobrir em Maria a força da fé e a ternura que conduz à esperança. E você, devoto de Nossa Senhora, é nosso convidado especial. Venha conhecer a Academia Marial de Aparecida. Acesse a12.com/academia e aprofunde sua devoção à Mãe que nos ensina a amar e servir como Jesus fez. Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. A história da salvação se torna mais bela quando olhamos para Maria, Imaculada Conceição, exemplo de pureza e entrega. Para nos conduzir nessa meditação, para entendermos melhor sobre isso, recebemos o Frei Jonas Nogueira, que vai nos ajudar a compreender a profundidade dessa presença materna da Igreja. Bem-vindo, Frei. Paz e bem, Padre Célio, paz e bem, amigos, amigas, a Escola de Maria. Como é bom falar da Imaculada Conceição e como é bom vivermos essa preparação, esse tempo forte em que aguardamos as celebrações das aparições da Virgem Maria em Guadalupe.
todas essas afirmações da Imaculada Conceição, de Guadalupe, guardam, Padre Célio, essa questão da beleza que o Senhor traz para todos nós. E, aprofundando o tema da beleza, é importante a gente dizer que esse argumento na fé está para além dos conceitos estéticos que nós temos hoje. Conceitos estéticos hoje são sempre padronizados e muitas vezes marcados por um sofrimento das pessoas que são obrigadas a se enquadrar em algo que não é uma questão de alcançar ou não, mas é uma questão de que impede essas pessoas de serem o que Deus quer. Para nós, beleza é a questão da verdade. Ser belo é ser pleno da verdade. Jesus é a verdade. Por isso que, quando nós falamos da Imaculada Conceição, quando nós falamos da beleza, nós nos perguntamos então pelo projeto de Deus, do ser humano enquanto projeto de Deus, alguém querido, pensado, profundamente amado por Deus e por isso capaz de beleza muito grande. Eu me lembro do nosso querido São Carlo Acutis, que fala que nós não podemos ser fotocópia, nós somos originais, por isso dotados de uma beleza infinita, porque Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para a sua comunhão. E a Imaculada Conceição, ela nos ensina isso. Ela nos mostra que ela, por graça divina, permaneceu fiel ao projeto de Deus, permaneceu no seu sim ao querer divino de que ela fosse a mãe do Senhor, discípula, irmã de todos nós, senhora nossa na comunhão dos santos. Então a beleza, enquanto verdade, enquanto resposta positiva ao projeto de Deus, encontra na Imaculada Conceição um lugar único, um lugar singular. Mas quando a Mãe de Deus aparece para todos nós aqui na América Latina, em Guadalupe, ela diz a todos nós também de uma beleza do Senhor, uma beleza do segmento, uma beleza das nossas culturas também, de modo que todos os povos, todas as culturas, em sua beleza, que é fruto do Espírito Santo, são chamadas a revelar o projeto de Deus. E eu repito, o projeto de Deus é um projeto de amor, é um projeto de vida, é um projeto de transformação. E aí nós podemos, inclusive, estender essa questão para a ecologia. A beleza de Deus, que é o ser humano, na comunhão com todas as coisas criadas. Por isso que o tema da ecologia é um tema que também está ligado à Imaculada Conceição, como um sinal da graça de Deus, da força de Deus que vence o pecado, transforma o ser humano, mas também quer transformar o meio ambiente numa casa comum, agradável, cheia de vida, saúde e dignidade para todas as pessoas. Gratidão ao Frei Jonas Nogueira por esta reflexão que nos faz amar ainda mais Maria, a mulher que acolheu o Verbo e nos ensina a servir com amor. E não se esqueça, você também pode crescer neste amor participando da Academia Marial de Aparecida. Acesse a12.com/academia e descubra novos caminhos de fé e conhecimento sobre a Mãe de Jesus. Fique em paz. Vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Hoje, nosso coração se volta àquela que é modelo de fé e esperança. Com grande alegria, recebemos o Frei Jonas Nogueira para participar conosco e dizendo a riqueza espiritual dessas devoções marianas. Bem-vindo, Frei, é com você. Paz e bem, Padre Célio, paz e bem, amigos, amigas da Escola de Maria, esse importante canal de evangelização. Essa expressão de Maria como a mais perfeita discípula da Palavra de Deus, ela é carregada de toda a história da salvação. Nós, ao dizermos isso, nós dizemos isso com toda a fé de homens e mulheres do Antigo Testamento e, é claro, de toda a igreja que nasce da intuição, do querer divino, do coração de Jesus. Quando nós lembramos essa expressão discípula da palavra, a mais excelsa discípula da palavra, nós lembramos daquilo que é a espiritualidade do povo de Deus no Antigo Testamento, que passa pelo Shema.
Shema é uma palavra que significa escuta. O povo de Deus ele é marcado pela consciência de que Deus, por amor e gratuitamente, se dirigiu a ele, dirigiu a sua palavra àquele povo. E ele é o povo que deve escutar a palavra, nela reconhecer que é Deus quem fala e, por isso, obedecer. Essa imagem do povo do Antigo Testamento, dessa fé marcada pelo Shema, pela atitude de escuta atenta a Deus, Maria viveu isso na mais intensa, em grande profundidade, não só ouvindo a palavra de Deus, mas permitindo que o verbo de Deus se fizesse carne no seu ventre, na sua vida, na sua história. Ela acolhe a palavra de Deus que se fez homem, plenamente na sua maternidade e também no seu discipulado, porque ela, reconhecendo a grandeza de Deus em seu filho, ela se torna discípula do seu filho, discípula daquele que é a palavra de Deus. Então ela permanece nesse lugar da escuta atenta ao que Deus lhe diz. E é muito interessante que a gente sempre fala, da Virgem do Silêncio. Dizer Maria, Virgem do Silêncio, é dizer exatamente isso. Maria, Virgem da escuta. Maria, Virgem discípula da palavra do Senhor. Porque o silêncio está ligado à escuta. Escutar o que Deus está dizendo. E é bonito quando a gente pensa isso na vida da Virgem Maria, que ela escuta Deus, mas não de modo alienado. Nas bodas de Caná, ela está escutando Deus, inclusive ela pede que façamos tudo o que Jesus nos disser, mas também ela está atenta, ela está à escuta de tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, esse lugar de Maria como discípula do Senhor, mulher da escuta qualificada da palavra, também coloca Maria como uma mulher que escuta a realidade, escuta o contexto na qual ela estava no tempo da encarnação vivendo e também nos dias de hoje. Maria permanece como mulher da escuta nas nossas orações, da escuta dos nossos sofrimentos. Por isso que ao falarmos pela fé no Espírito Santo, que Maria é a discípula mais perfeita da palavra, é dizer que ela, cheia do Espírito Santo, também convida cada um de nós a sermos atentos à palavra de Deus, deixarmos que a palavra de Deus nos coloque no mundo como servidores, servidoras para a transformação, para a glória de Deus Pai. Agradecemos ao Frei Jonas Nogueira pela reflexão que nos ajudou a perceber a presença viva de Maria na história da salvação e na vida do povo fiel. E deixamos um convite. Participe da Academia Marial de Aparecida e aprofunde sua devoção à Mãe de Jesus. Acesse a12.com/academia, um espaço de formação, espiritualidade e amor mariano. Deus abençoe. Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Hoje queremos contemplar Maria, a mulher cheia da graça, aquela que foi escolhida por Deus desde o princípio, a Imaculada Conceição. Nela, o amor divino venceu o pecado e fez brilhar a esperança da humanidade. Para refletir conosco, recebemos o Frei Jonas Nogueira. Bem-vindo, Frei, é com você. Paz e bem, Padre Célio, paz e bem, queridos amigos, amigas da Escola de Maria. Quando nós pensamos Maria como um sinal de esperança, ou o sinal mais claro da esperança que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, nós somos capazes sim de sonhar uma nova humanidade, porque ela concebeu a Virgem Santíssima em seu seio, a nova humanidade no Senhor Jesus. E no Senhor Jesus, pelo batismo, nós nascemos como homens e mulheres marcados pela graça. É sempre importante a gente lembrar que a graça da Imaculada Conceição, que Maria recebeu de modo preventivo, nós o recebemos por libertação no batismo. Então, recebemos a graça do perdão, a graça da liberdade, a graça do amor infinito de Deus como um selo de salvação, um selo de vida, nos coloca no mundo
carregados de sentimento de esperança. Se a primeira palavra de Deus é uma palavra de graça, se a primeira palavra de Deus é uma palavra de vida, então nós cremos, a partir da nossa fé e com Maria, que também a última palavra que Deus dirige a todo ser humano é uma palavra de graça, é uma palavra de vida. Nessa contemplação da Imaculada Conceição e na sua aparição em Guadalupe, é muito importante a gente voltar à imagem do jardim, do Éden, do lugar onde Deus criou e viu que tudo era bom. Deus olhou para Maria desde o primeiro instante na eternidade e viu que tudo em Maria é bom, é cheio da sua graça, da sua beleza. Por isso que Maria é concebida sem o pecado original. Mas ao dizer da graça de Deus, da beleza de Maria concebida sem pecado original, nós percebemos algo de muito bonito, que o paraíso que estava no começo dos relatos da salvação, dos relatos bíblicos, então, na verdade, ele jamais foi perdido, ele sempre foi conservado na figura de Maria. Maria é o paraíso, sempre reservado, guardado por Deus para todos nós. Então, para nós, ela é o sonho concretizado de uma nova humanidade segundo Jesus. Então, um signo de esperança, um signo de amor para todos nós. Essa nova humanidade, essa esperança de vida plena que Maria guarda para si e transmite na sua beleza, na sua bondade, como uma luz na igreja, nos faz também pensar que, diante de todas as realidades de morte, Deus manifesta o seu poder, Deus manifesta a sua graça. Foi o que aconteceu em Guadalupe. Em tempo difícil, a Virgem Maria vem estar com os indígenas, mostrando que Deus é Senhor de todos os povos e a dignidade de todo e qualquer ser humano deve ser resguardada. Ou seja, ela é um signo de beleza, um signo de santidade, um signo de esperança, para que nós nunca nos esqueçamos de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua palavra de vida, de amor, de salvação para todos os homens e mulheres, em todos os lugares e em todos os tempos. Agradecemos ao Frei Jonas Nogueira por suas palavras que renovam em nós o amor por Maria, sinal da graça e da fidelidade em Deus. E convidamos você, devoto querido, devota, a conhecer mais sobre a espiritualidade mariana, participando da Academia Marial de Aparecida. Acesse a12.com/academia e caminhe conosco sob o olhar materno da Mãe Aparecida. Deus abençoe muito você e sua família. Amém.